Foi tudo muito rápido. Uma dor atravessou minhas costas, depois o vazio. E então, o silêncio. Eu tentava entender o que estava acontecendo, mas meu corpo não respondia. Não havia chão, não havia som. Só uma sensação estranha, de estar em outro lugar. Quando abri os olhos novamente, tudo tinha mudado. Eu não estava mais onde pensava que estaria. Eu era o Dinho. Pelo menos, eu achava que ainda era. Mas ali, naquele lugar novo, cercado por luz suave e vozes tranquilas. Foi ali que eu percebi. A viagem tinha sido mais longa do que parecia. Não era um hotel, não era um camarim. Era algo, muito além. E eu não estava sozinho. As risadas, o palco, a energia, tudo ficou lá para trás. E do lado de cá, só restava a pergunta. E agora? O que acontece quando tudo termina no meio do caminho? Essa é uma mensagem, uma carta escrita por alguém que partiu cedo demais. Uma carta psicografada, atribuída à voz que um dia animou milhões. Uma voz que ainda ecoa nos corações daqueles que não conseguem esquecer. Você pode acreditar, ou não. Mas o conteúdo dessa carta tem emocionado e intrigado milhares de pessoas em todo o país. Hoje, você vai ouvir a suposta mensagem de Dinho. Um relato sobre o que teria acontecido logo após a partida. O que ele viu. O que ele sentiu. E o que ele teria revelado sobre o outro lado da existência. Mas atenção, essa carta não tem confirmação oficial. Ela foi recebida por meio da psicografia. E o que será dito aqui, pode mudar sua forma de ver a vida. E, o que vem depois. Assista até o fim. E se essa história tocar seu coração, compartilhe com quem precisa de consolo. Porque às vezes, as respostas que buscamos vêm de onde menos esperamos. Naquele início de março de 1996, o Brasil inteiro estava rindo. Os palcos estavam cheios, os discos vendendo como nunca. Os Mamonas Assassinas tinham virado um fenômeno. Em pouco tempo, aqueles jovens irreverentes haviam conquistado algo raro, a alegria espontânea de um país inteiro. Dinho, o vocalista carismático, era mais do que uma voz. Ele era energia pura, alma inquieta e sorriso constante. Com sua mistura de irreverência e carisma, parecia que nada poderia pará-los. Mas o que ninguém sabia é que aquela seria a última turnê. A última viagem. A última apresentação. Na noite do dia 2 de março, a agenda apertada levava o grupo de volta para Guarulhos, após um show em Brasília. Eles embarcaram no jato, como faziam sempre. Mas, algo estava diferente. A rota, o clima, o tempo de reação. Tudo conspirava para o inesperado. A notícia chegou como um trovão silencioso. Pela manhã, o país já não sorria. Milhões choraram juntos. Parecia impossível acreditar. Como um grupo tão cheio de vida, podia ter partido assim? O país, que poucos meses antes gargalhava com as letras irreverentes da banda, agora assistia à despedida mais dolorosa que a música brasileira já viu. Nenhuma preparação. Nenhum aviso. Só o silêncio e a ausência. Os fãs, os familiares, os amigos, todos foram lançados num luto coletivo. As perguntas eram muitas. Por quê? Por que eles? Por que tão cedo? Com o tempo, as homenagens vieram. Livros, documentários, tributos. Mas, entre tantas vozes, uma surgiu de forma inesperada. Uma mensagem, vinda de um lugar onde os olhos não alcançam. Uma carta, atribuída a Dinho. Escrita não com tinta, mas através das mãos de alguém que diz ouvir o que nós não ouvimos. E foi essa carta, essa suposta mensagem vinda do plano espiritual, que reacendeu a memória de muitos. Não como um reencontro, mas como um eco. Uma chance de ouvir, mais uma vez, aquele que partiu. E talvez, entender o que realmente aconteceu após a última música. Muitas pessoas acreditam que a vida não termina. Apenas muda de forma. Que existe algo além do último suspiro. Algo que nossos olhos não veem, mas o coração sente. Foi dentro dessa crença que surgiu uma carta. Uma carta atribuída a Dinho, o eterno vocalista dos Mamonas Assassinas. Segundo relatos, ela teria sido psicografada por uma médium sensível a vozes do plano espiritual. Na carta, ele relata momentos após a partida repentina. Conta sobre o que teria vivido, do lado de lá. As palavras são fortes. Tocam fundo. E carregam uma mistura de saudade, dor e superação. A psicografia é uma prática antiga. Através dela, médiuns, pessoas com sensibilidade espiritual, dizem receber mensagens de quem já partiu. Essas mensagens, muitas vezes,
vêm como cartas, orientações ou desabafos. Não é necessário acreditar. Mas é difícil ignorar o que essas palavras provocam. No caso da carta atribuída a Dinho, o que impressiona não é só o conteúdo, mas a emoção por trás de cada frase. Ele descreve dores físicas que sentiu nos instantes finais, a confusão ao perceber que não estava mais entre nós, e o acolhimento recebido por seres de luz, que o teriam guiado no plano espiritual. Dinho teria mencionado que hoje vive em um lugar parecido com uma chácara, cheio de natureza, pássaros, e um espírito infantil que o acompanha. Ele fala sobre o tempo no plano espiritual, sobre reencontros com outros artistas, e sobre o aprendizado que continua, mesmo após a partida. Mas talvez, o que mais tenha tocado quem leu a carta, tenha sido o amor com que ele fala dos pais. Dinho diz sentir a dor que eles ainda carregam. E afirma: eu escuto cada oração. Eu sinto cada lágrima. E um dia, nós vamos nos ver de novo. Esta carta não foi autenticada por instituições oficiais. Não há provas, apenas fé. Mas para quem sente falta, para quem ficou sem respostas, para quem ainda chora, às vezes, tudo o que se precisa é ouvir uma última mensagem. A primeira coisa que senti foi a ausência do peso. Era como se meu corpo tivesse desaparecido e restasse apenas uma consciência solta, tentando entender onde estava. Lembro da dor, forte nas costas, no estômago. Mas ela durou pouco. Logo depois, tudo ficou silencioso. Era como se o tempo tivesse parado. E eu não conseguia mais olhar para trás. Então eu vi figuras suaves se aproximando. Roupas claras, semblantes tranquilos. Não me disseram seus nomes, mas eu sentia que estavam ali para me ajudar. Eles me levaram até uma espécie de sala. Não havia paredes, mas havia calor, havia silêncio, havia amor. Colocaram as mãos sobre meu peito. E eu senti algo que fazia tempo que não sentia. Paz. Ali, eu fui ficando mais leve. Lembrei da minha mãe, do meu pai. E senti um aperto no peito, como se ainda estivesse com eles. Mas ao mesmo tempo, uma voz interna me dizia: agora você precisa descansar. Depois de algum tempo, fui levado a um lugar diferente. Um espaço com cheiro de mato molhado, sons de riacho, e o brilho do sol suave. Não era um céu, mas também não era a terra. Era algo no meio. Dizem que a gente colhe o que planta. E talvez esse lugar fosse o reflexo do que eu sempre carreguei no coração. Alegria, movimento, e aquela vontade de fazer os outros sorrirem. Foi ali que encontrei ele. Um espírito com aparência de criança, com os olhos mais puros que já vi. Ele me olhou e disse: você vai me ajudar. Eu estou me preparando para voltar lá. Entendi, então, que minha missão ainda não tinha terminado. Que mesmo do outro lado, ainda havia trabalho a ser feito. Comecei a acolher outros, que chegavam perdidos como eu. Alguns partiam revoltados, outros assustados. Mas bastava um sorriso, uma música leve no ar, e tudo começava a mudar. Ali, entre o silêncio e a saudade, encontrei um novo propósito. E percebi que ninguém parte de verdade. A gente só muda de endereço. A primeira coisa que me impressionou naquele novo lugar foi o tempo. Ou melhor, a ausência dele. Não existia relógio. Não havia dias, nem noites. Só uma continuidade tranquila. Como se tudo acontecesse exatamente na hora certa. A chácara onde estou é diferente de tudo que já vi. Um lugar onde os sons não incomodam. E o silêncio nunca assusta. Aqui, tudo tem um propósito. Até o vento parece saber o que dizer. A criança que encontrei naquele primeiro dia continua comigo. Um espírito com olhos calmos e sorriso leve. Ele não fala muito, mas diz mais com o olhar do que muitos diziam com 1000 palavras. Ele está se preparando para voltar. Vai reencarnar em breve, segundo me contaram. E eu fui encarregado de guiá-lo nesse tempo de espera. Às vezes, a gente toca música juntos. Outras vezes, só escutamos o som das folhas. Aqui, ninguém tem pressa. Nem medo. Só desejo de crescer. De evoluir. Com o tempo, comecei a receber outros também. Espíritos que chegaram perdidos, sem entender o que tinha acontecido. Alguns não queriam aceitar. Outros só choravam em silêncio. Meu papel era simples. Ouvir. Estar presente. Mostrar que, do outro lado da dor, sempre existe acolhimento. Descobri que a alegria que levávamos nos palcos ainda podia existir aqui. Mas agora,
Ela servia para curar. E eu entendi que isso também era parte da minha missão. Alegrar, consolar, transformar. Às vezes, quando o coração aperta, eu escrevo. Coloco em palavras a saudade. E também a esperança. Se alguém aí ainda se pergunta onde estou, saiba que estou aqui. Num lugar onde o tempo não pesa. Onde a dor já não mora. E onde a minha missão continua. O show não acabou. Só mudou de palco. Por muito tempo, eu me fiz a mesma pergunta que tantos fizeram aí embaixo. Por quê? Por que aquele voo? Por que daquele jeito? Por que tão cedo? A resposta não veio de imediato. Aqui, do lado de cá, tudo acontece no tempo certo. Mas com o tempo, algumas peças começaram a se encaixar. Não foi apenas um acidente. Não foi apenas uma falha técnica. Havia algo mais. No plano espiritual, aprendemos que a vida é feita de decisões. E que antes mesmo de reencarnarmos, já aceitamos viver certas experiências. Algumas, leves. Outras, duras. Mas todas, necessárias. Fui informado de que a nossa partida foi permitida. Que houve escolhas humanas, sim. Mas também havia algo maior guiando o desfecho. Algo que transcendia as leis da terra. Não houve castigo. Nem injustiça. Houve permissão. E, de certa forma, libertação. Falaram-me de um nome. Alguém que teve influência direta sobre o desfecho daquele dia. Alguém que também carrega, até hoje, um fardo invisível. Mas não estou aqui para julgar. Estou aqui para perdoar. Tudo o que vivemos estava escrito. Como um contrato silencioso que aceitamos antes de nascer. E ao cumprir esse acordo, deixamos para trás não só um palco, mas uma missão completa. Eu não fui sozinho. Fomos juntos. E juntos seguimos. Aqui, continuamos nos encontrando, aprendendo, evoluindo. Somos irmãos, em qualquer plano. Se você me escuta agora, e se por acaso conhece alguém que carrega culpa, diga a essa pessoa que a dor já passou. E que o perdão já foi dado. Às vezes, o que parece tragédia é apenas o início de uma cura maior. E no fim, até a despedida, tem um propósito. Tem dias que acordo com o cheiro do café dela, com o som do chinelo arrastando pela casa. E por um segundo, acho que ainda estou lá, em casa, com a minha mãe. É difícil explicar, mas mesmo daqui, eu sinto, eu escuto, cada oração que ela faz, cada lágrima que escorre silenciosa no travesseiro. Eu sinto tudo. Mãe, eu nunca fui embora de verdade. Eu só estou em outro endereço. E todo dia, eu volto para te visitar. Às vezes, como um pensamento que te faz sorrir. Outras vezes, como aquela música que toca do nada no rádio. Pai, eu sei que você tenta ser forte. Sempre foi. Mas eu conheço o jeito que você disfarça. Aquele silêncio longo. O olhar perdido quando ouve meu nome. Eu vejo. Eu escuto. E sinto falta do seu abraço apertado, meio sem jeito. O tempo passa diferente aqui. Mas a saudade não muda. É como uma linha invisível que continua nos ligando. Mesmo que vocês não possam me ver. E não é só deles que eu sinto falta. Eu sinto saudade do povo. Do palco. Daquela energia que vinha como uma onda. Da plateia para dentro do meu peito. Eu fui muito amado. E essa é a maior herança que um artista pode levar. O riso das pessoas. As histórias que elas contam até hoje. É como se eu continuasse vivendo em cada lembrança que deixei. Se eu pudesse pedir só uma coisa, seria isso. Que vocês não me lembrem com dor, mas com alegria. Porque foi assim que eu vivi. E é assim que eu continuo. Vivo. Em cada risada. Em cada história contada. Em cada vez que alguém diz: cara, que saudade do Dinho. Mãe, pai, eu amo vocês. E eu prometo, a gente ainda vai se encontrar. Se eu pudesse deixar uma última palavra, uma só, seria: amor. É isso que realmente importa. Não os palcos. Não os discos de platina. Nem as entrevistas, nem os aplausos. O que fica é o amor que você deixou nas pessoas. O bem que você fez sem querer. O abraço que você deu quando nem tinha tempo. A piada que tirou alguém do fundo do poço. A gente gasta muito tempo tentando ser alguém grande. Mas aqui, do outro lado, o que vale mesmo é o que você foi, quando ninguém estava olhando. Se eu pudesse falar com cada um que ainda sente saudade, eu diria que está tudo bem. Que eu não carrego mais dor. Que eu entendi o que tudo significava.
Tudo teve um propósito. Até a nossa partida. Porque, às vezes, a missão não é durar. É marcar. É deixar uma mensagem tão forte que ecoe mesmo depois do silêncio. Não me chorem mais. Sorriam por mim. Cantem bem alto, mesmo desafinados. Vivam com leveza. Porque um dia, quando tudo fizer sentido, a gente vai rir junto de novo. Hoje, eu sou só energia. Um sopro no tempo. Mas ainda sou Dinho. E carrego comigo tudo aquilo que vocês colocaram no meu coração. Porque no fim, o que nos une, nem a distância, nem o tempo, nem a morte, pode separar. Se essa carta tocou o seu coração, respire fundo. Guarde essa mensagem com carinho. E lembre-se, ninguém vai embora de verdade. Só muda de plano. E em algum ponto da eternidade, os reencontros sempre acontecem. A vida continua. O amor também. E às vezes, tudo o que a gente precisa ouvir é uma última palavra vinda do silêncio. Se você acredita que mais pessoas precisam escutar essa mensagem, compartilhe. Deixe seu comentário. E nos conte. Quem você sente saudade? Que mensagem você gostaria de receber? Inscreva-se no Carta Final. Para não perder a próxima história. A próxima carta. O próximo reencontro.